Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para divulgarmos mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Eu agradeço a Deus por este momento, graças a Deus. É um vídeo curto, meu querido, mas eu gostaria de deixa eu ver se eu dou uma melhorada nessa luz aqui. Eu gostaria de deixar um vídeo curto, mas bastante importante para os nossos dias. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Eu vou levar rápido essa passagem, porque é uma reflexão, na verdade, acerca do tributo. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, onde diz assim: Então, retirando seus fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam, em alguma palavra. Surpreenderia quem? Surpreenderiam Jesus. Então, enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Herodianos eram uma seita judaica, era uma seita, não é? Os herodianos eram uma seita. Então, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, olha que interessante, Jesus, conhecendo a malícia deles, fez o quê? Por que vocês me experimentam, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário, era a moeda corrente, não é? Naquela época. Aí Jesus perguntou: De quem é esta esfinge? De quem é esta inscrição? Respondeu-lhe: De César. Então ele lhe disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus queridos, você vê como que é a malícia humana, como que esse povo, eles queriam pegar Jesus nas suas palavras e fizeram essa experiência com Jesus. Fizeram o quê? Eles levaram Jesus e falaram bem assim com ele: Olha, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. E tu não dá preferência a ninguém, porque tu não considera a aparência dos homens. Então eles falaram assim: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a malícia deles, falou assim: por que vocês me experimentam, hipócritas? Me dá a moeda aí que eu quero ver essa moeda. Quando Jesus pegou a moeda, apresentaram a ele um denário. E ele falou assim: de quem é esta esfinge que está aqui? De quem é essa esfinge que está nessa descrição? Eles falaram: é de César. Então responderam: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu querido, eu te pergunto uma coisa: seria o dízimo que a religião cobra hoje um tributo, um imposto de Deus? Por quê? Porque os líderes religiosos, o sistema religioso, eles ensinam que o crente que não dá dízimo, tem líder religioso que fala que o crente que não dá dízimo, nem salvação ele vai ter. Que o crente que não oferta, que não paga dízimo, nem salvação vai ter. Então, eu te pergunto, se realmente o reino do céu ele está condicionado a dinheiro, então por que Jesus morreria pela humanidade? Se o reino de Deus está relacionado a dinheiro, então por que Jesus morreria pela humanidade? Então, esses caras do sistema religioso de hoje, eles estão na mesma condição dos hipócritas e dos fariseus. Se tem hipócrita e fariseu hoje no século XXI, são quem? São justamente os líderes religiosos. Por quê? Porque eles colocaram tributo nas igrejas evangélicas, eles colocaram tributo, colocaram imposto e cobra esse imposto das pessoas, dizendo que é Deus que está cobrando. Eles dizem que esse dinheiro é de Deus. Eles dizem que dízimo é dinheiro. Então, o que acontece? Então, o reino de Deus, ele é
conseguido através de imposto. Então, o dízimo que você paga hoje aí na religião, ele, na verdade, é como se você estivesse comprando um terreno no céu. É como se você estivesse comprando um pedacinho de lote, é como se você estivesse comprando a sua eternidade, é como se você estivesse comprando a sua salvação. Então, esses caras aqui, de Mateus, a Bíblia relata que eles queriam pegar Jesus de supetão ou de surpresa. E eles falaram assim: olha, nós sabemos que tu ensina tudo acerca de Deus e tu ensina a verdade. E sabemos que tu não olha muito para as pessoas porque tu não considera a aparência dos homens. Mas me diga uma coisa: o senhor é a favor ou é contra pagar o imposto a César? Jesus responde: traga aqui para mim uma moeda. Traga aqui para mim a moeda. E levaram para ele. Quando Jesus estava com a moeda na mão, Jesus analisou a moeda e falou assim: bom, essa esfinge que está na moeda é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vem cá, qual é o retrato da cédula do nosso real que tem ali? É o retrato de Deus, querido? É o retrato de Jesus? Não é a imagem de Semíramis? Não é a imagem de uma garopa? Não é a imagem de um peixe? Não é a imagem de uma deusa? Então, por que que a religião ensina que nós temos que dizimar? Então, se alguém tem que dizimar, deveria ser o dono daquela cédula, porque a imagem que está ali é da deusa Semíramis, uma mulher. Então, se o tributo deveria ser pago, não era a Deus. Não deveria. Então, se a gente olhar, e outra coisa, meu querido, muito importante, aonde que tem a imagem do Deus Criador do céu e da terra em qualquer moeda cunhada no mundo? Jesus estava tratando de imposto. Jesus está falando ali, se a esfinge aqui é de César, então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitos líderes religiosos, eles usam esta passagem para dizer que o dízimo a gente tem que devolver a Deus. Mas, vem cá, mas se aquilo ali serve, essa passagem serve para incentivar alguém a dizimar, então uma coisa tinha que estar acontecendo. A imagem que está na cédula do real deveria ser do Criador, porque teria que ser devolvida ao Criador. Então, eles tentaram pegar Jesus de uma surpresa, porque eles queriam condenar Jesus. Jesus já era uma pessoa que seria condenada, não é? Mas tudo no seu tempo certo. Mas eles queriam pegar Jesus, queriam que Jesus negasse que não era para pagar imposto a César. Por quê? Se o governador soubesse que Jesus estaria espalhando esse feito, que não era para pagar o imposto, então aquilo ali seria uma aberração ao governo. Então Jesus falou assim: não, se a esfinge que está na moeda é de César, então deve pagar imposto sim. Assim como nós fazemos no nosso país, você paga imposto até de uma agulha de costurar, você paga imposto de tudo. Né? Você compra uma caixa de fósforo, você paga imposto. Você compra uma agulha de costurar, você paga imposto. Você compra uma lâmina de gilete, você paga imposto. Mas por quê? Porque o dinheiro brasileiro foi cunhado pelo governo brasileiro. Então, é lícito que você venha pagar imposto, apesar de que o nosso país é um dos países do tributo mais alto no mundo. Mas isso aqui não vem ao caso. Não vem ao caso. Nessa questão, no sistema religioso, eles estão vendendo a salvação para as pessoas em nome do dízimo. Então, eu pertenci, por exemplo, a denominação que eu pertenci, que eu posso falar, vou usar o nome porque eu pertenci, eu ainda tenho documentos que provam que eu pertenci a essa denominação, a Assembleia de Deus. Por exemplo, na Assembleia de Deus, quem não entrega o dízimo, obreiro principalmente, ele é cortado da comunhão, ele é cortado das atividades. Isso é o que, meu querido? Isso não é usar o dízimo como moeda de troca? Isso não é usar o dízimo para garantir o seu direito espiritual ou não? Deixa eu te falar.
Esse povo, esses cães gulosos, eles não estão nem aí para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sabe o que eles querem? Eles querem dinheiro. Eles querem tirar o que a pessoa tem. É isso que eles querem. Então, o que está acontecendo com esse mundo, meu querido? O que está acontecendo com esse mundo? Esse povo, eles não têm nem ideia. Eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo. Então, a Bíblia relata, e é muito claro, meu querido, a Bíblia é muito clara. Nós ficamos, não é, dentro da palavra de Deus, olhando, examinando, para aprendermos, para depois ensinarmos. Então, a religião evangélica, todo o sistema religioso está condicionado a vender a eternidade, vender a salvação para as pessoas através do dizimar, através do ofertar. Então, estude a Bíblia, aprendam, meus queridos, que isso que estão fazendo com o povo está aí, é uma grande aberração. Por que é uma grande aberração? Porque olha só o que Jesus diz. Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, é o que está acontecendo no sistema religioso. O sistema religioso usa dízimo, oferta como malícia. Eles enganam as pessoas, dizendo que as pessoas têm que pagar, têm que fazer, tem que acontecer, porque senão não tem salvação garantida. Interessante que quando a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos garantiu, eu estou me incluindo porque eu estou depois da cruz, a graça de Cristo me alcançou. Quando a Bíblia diz que é o sangue de Cristo é que nos garante tudo isso, eles falam que não. O sistema religioso fala, é dízimo e é oferta. É dízimo e é oferta. Você tem que ter uma religião, você tem que ter uma denominação, você tem que ter um líder sobre a sua vida. Mas a gente vê que tudo está contra a palavra de Deus. Então Jesus fala assim: olha, por que vocês me experimentam, seu bando de hipócritas? Jesus, com o sistema religioso, Jesus não tolerava. Jesus tolerava as pessoas comuns, mas o sistema religioso Jesus não tolerava. Jesus tolerava pessoa comum. Agora o sistema não. Jesus já chegou de frente chamando eles de hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês querem me pegar, mas vocês não vão pegar não. Jesus falou: vocês não vão me pegar, seu bando de hipócritas. É o sistema religioso hoje, você pode chamar eles de hipócritas, porque estão vendendo o reino de Deus, estão vendendo salvação, estão vendendo a graça de Deus. E o interessante é que muitos incautos, eles ficam à mercê desses lobos devoradores, esses lobos vorazes. Muitas pessoas acreditam nas palavras dos líderes religiosos, não sabe eles que ali é um assalpão, não sabe eles que ali é um lugar chamado de curral, ali é o que? Uma caixa onde as pessoas ficam presas e não tem nenhuma condição de sair enquanto não estudar a palavra de Deus. Meus queridos, é muito triste o que está acontecendo no nosso país. Os líderes religiosos vendendo indulgência. O que é indulgência? Indulgência é você achar que você pode conseguir alcançar salvação através de um preço financeiro. É isso que o sistema católico apostólico romano fez durante anos e anos e está aí até hoje. A igreja evangélica, ela não é diferente, ela é a mesma coisa, só que com um nome diferente. Na igreja católica é chamado de indulgência, na igreja evangélica é chamado de dízimo em dinheiro. Então, as pessoas que pagam dízimos, entregam dízimo na igreja evangélica, na verdade, eles estão comprando ou pagando indulgência. É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Então, se você acha que você vai alcançar o céu, a eternidade, entregando dízimo, Jesus quebra esse paradigma, tá bom? Jesus quebra, porque a única coisa que nos garante, que nos garantiu a vitória, é isso aqui, ó, Colossenses 2, a partir do versículo 13. E a vós que estavam
a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. É claro que o verbo aqui é a segunda pessoa do plural, não é? Mas como nós estamos na graça pós-cruz, nós fazemos parte disso aqui, nós estamos incluídos, porque Paulo também, ele se incluiu, e ele fala assim, ó, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados ou delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário. Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Ei, a religião, ela está te enganando e vai continuar enganando você enquanto você não for para a palavra. É isso, meu querido. Jesus, ele repreendeu os hipócritas porque queriam pegar Jesus naquela situação. Se Jesus viesse hoje, se ele viesse hoje aqui na Terra em pessoa, se tem um lugar onde ele não frequentaria ou ele não estaria, é justamente dentro dos templos religiosos. Por quê? Porque os templos religiosos vendem indulgência, eles vendem, tentam vender um pedaço do céu, cobrando uma porcentagem. E qual é essa porcentagem? Os dízimos. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimentação. E o dízimo era para quem? Para sustentar a classe sacerdotal, a classe levítica, porque eles é que cuidavam dos trabalhos relacionados à adoração a Deus no Velho Testamento ou no Velho Aion. Em graça, não existe, meu querido. Não existe. Estão enganando você. Até que você vá para a palavra e aprenda que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimentação. Quem vive em graça, nós vivemos mediante a graça, sem a necessidade de passar pelo crivo da religião, pelo crivo das denominações, pelo crivo do ministério humano, meu querido. Em graça, nós vivemos, sabe para quem? Para Cristo. Em graça, sabe o que nos garante a salvação? Nos garantiu foi a cruz, foi o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Quando aconteceu aquilo ali, ele riscou toda a dívida que existia contra nós nas ordenanças da lei. Ele cravou aquela pouca vergonha na cruz, mas o sistema religioso ressuscitou a lei, ressuscitou as ordenanças e hoje vendem indulgência para você com o nome de dízimo. E eles ensinam que você só pode alcançar o reino de Deus se você pagar por isso. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela não diz isso. A Bíblia fala que o escrito de dívida que havia contra nós já foi riscado, já foi pago na cruz. Meu querido, fica na graça, fica na paz e que Deus continue te iluminando para você se libertar do sistema religioso. Paz e graça. Amém.